Com a sua Bíblia na sua mão, declare assim, em nome de Jesus: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso. Hoje serei ensinado pela palavra de Deus e confesso com ousadia que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo. Estou prestes a receber a semente incorruptível, indestrutível e sempre viva palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 139. Salmos 139. O auxílio da tela realmente são para os nossos visitantes, né, para quem não tem ainda a facilidade de fazer a abertura da Bíblia, seja ela no livro ou também pelo aplicativo. Salmo 139. Eu estou inspirado pelo Espírito Santo a entregar essa palavra no teu coração, nadando contra uma correnteza que tem trazido muita infelicidade para muita gente, e eu espero, em nome de Jesus, que o seu coração esteja aberto, conforme nós acabamos de declarar, que a sua mente esteja aberta e o seu coração esteja receptivo à palavra de Deus. Salmo 139, versículos 13 a 16, diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Amém? Senhor, fale conosco, nós queremos ouvir a tua voz. Que o teu Espírito Santo use os meus lábios e fale tudo que o Senhor queira falar. E não me permita falar nada daquilo que o Senhor não aprove. Que ao final desta reunião, nossa alma esteja edificada na tua palavra e o nosso coração cheio da esperança viva que é Cristo Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, tome o seu lugar. O tema desta mensagem é único, porque ela é uma reflexão muito positiva, muito otimista, e esse é o propósito mesmo. Eu não me incomodo nem um pouco que alguém queira fazer uma crítica a meu respeito, ou aquilo que eu vou pregar, ou aquilo que eu tenho pregado, porque eu li e meditei nisso ainda hoje, que infelizmente algumas pessoas, e quem sabe alguns até pregadores, têm liberado palavras, liberado decretos, baseados, fundamentados na antiga aliança. Isso pode ser um equívoco. Por quê? Porque na prática está anulando a obra redentora de Cristo Jesus. Toda e qualquer palavra que vier fundamentada na antiga aliança, entenda-se, pelas leis que o Senhor deu a Moisés, pelas leis que Moisés instituiu para toda a nação de Israel, toda palavra fundamentada ali, seja de juízo, seja de correção, querendo aplicar esta palavra aos dias de hoje, é anular a obra de redenção e de graça do Senhor Jesus. Nós estamos debaixo de uma nova aliança. Eu te dou um exemplo disso. Não é novidade, nós lemos na Bíblia alguns confrontos que Deus manda que o seu povo trave com nações
diferentes, com nações pagãs. Por exemplo, havia uma luta, uma guerra constante contra o povo de Deus e os filisteus. A emblemática é a luta entre Davi e Golias. Era só mais uma vez em que o povo de Deus lutava contra os filisteus. Saul, o rei de Israel, da ocasião, recebeu uma ordem de Deus: mate todos os inimigos, inclusive o seu rei. E ele poupou o rei. Então essa era a ordem de Deus: elimine, tire da face da terra os seus inimigos. Esse era o ministério da antiga aliança. Era o ministério do olho por olho e dente por dente. Até que Jesus se manifesta e diz assim: vocês lembram o que está escrito? Amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo. Porém eu vos digo, amarás o teu inimigo. Amarás quem vos persegue. Perdoa quem vos fere. Jesus muda tudo. E nós estamos aqui por causa dele. E é por causa de Jesus que alguém tão imperfeito como eu, e talvez como você, esteja hoje num lugar tão cheio da graça transformadora que foi revelada em Cristo Jesus. Se Deus não me olha mais como um ser defeituoso, imperfeito e cheio de negações, por quê? Porque através de Cristo Jesus, Deus me olha como a sua justiça. Meus pecados não estão mais estampados diante de Deus por causa do sangue de Cristo que cobre a minha vida e me perdoou de todos os meus pecados e de todas as minhas falhas. Mas nem por isso eu faço abuso disso e vou viver uma vida desregrada, sem sentido, olhando para o pecado e me sujando com as coisas desse erro que me afasta de Deus. O ministério da graça faz-me entender que eu não devo ser ou me entender como mais um na face da terra. Eu sou apenas mais um ser humano na face da terra. Eu sou único. Esse trecho que nós lemos é um dos trechos mais emblemáticos do livro dos Salmos. A palavra para Salmos é terrilim, que significa louvores. O livro dos Salmos tem algumas curiosidades e algumas informações tão especiais que nós deveríamos dar total atenção a estas realidades todos os dias da nossa vida. O livro dos Salmos foi um compilado elaborado pelo rei Davi, cujas palavras, escritos, poemas, cânticos, ele escreveu na companhia de Moisés, ou Moshe, Asaf, os filhos de Corá e Shlomo, que é Salomão. Eu estou gastando o meu hebraico aqui. Eu aprendo algumas palavras, eu fico metido, porque eu quero usar meu hebraico. A palavra aleluia, por exemplo, que nós conhecemos, transliterada para o inglês e para o português, é uma palavra universal. Ela vem de Halel, que significa louvor a Deus. Aqui uma curiosidade. Ela foi extraída dos Salmos, e como na palavra contém o nome de Deus, os judeus antigos não ousavam usar em vão qualquer um destes salmos. Não era uma palavra qualquer, é uma palavra muito sagrada, porque nela contém o nome de Deus. Isso significa que deixar a Bíblia aberta em algum salmo no balcão do trabalho, sem ter a mínima noção, reverência, ou até mesmo desprezando o sentido daquela palavra, é a mesma coisa que desprezar o próprio Deus e o seu nome. Há pouco tempo atrás, eu fiz um tratamento dentário, e na mesa da doutora tinha uma Bíblia.
E estava aberta onde? No Salmo. Ah, fatal. Vai na oficina de moto, não lá no Mosca Branca, porque já trocaram a página. Mas antigamente era assim. Ficava aberta ali no Salmo 23. Estava amarelada, suja de graxa. Você virava a página para lá, limpinha, como se nunca tivesse lido. Mas você vai numa oficina hoje, você vai ler, vai ver uma Bíblia. Vai numa academia, vai num lugar. Oh, precisamos ver lá na academia como é que está aquela Bíblia lá do balcão. Felipe está aqui hoje, meu professor de academia, né? Aceitou o nosso convite para estar aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Nossa casa é sua, viu, Felipe? Então, estar com a Bíblia aberta no balcão sem a mínima reverência. Eu dou alguns exemplos. Pode estar lá na peça da sala da casa, no aparador, como uma peça de decoração. E eu passo por essa Bíblia, eu passo por esse salmo, por esse escrito, que contém o nome santo de Deus, xingando, menosprezando a esposa, o esposo, ofendendo os filhos com palavras condenatórias. Eu estou desprezando a própria presença e o próprio nome de Deus. Não é qualquer palavra. Por exemplo, em cada ano da nossa vida, o salmo que representa a nossa idade é recitado em cada virada de ano. O capítulo 1 do Salmo, ele era declarado, orado, recitado com reverência, assim que o recém-nascido viesse à vida. Qual era o salmo desse menino? Por este primeiro ano, é o Salmo 1. O meu salmo é o 47. Batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor é altíssimo e tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Deus subiu em meio às aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo de Deus, de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, e Ele se exaltou gloriosamente. Meu Salmo 47 é o triunfo de Deus sobre a minha existência. Poderia ser um lamento. Eu passei de fase. Eu vou voltar a esta fase, lá na frente. Pastor, mas são 150 salmos. Que Deus te abençoe para viver 150 anos, declarando cada ano de sua vida. Quando você tiver 150, você vai estar assim, mais ou menos. Louvai ao Senhor. Louvai ao Deus. Não tem problema, irmão. Se você estiver vivo com 150 anos, eu quero estar junto com você para soprar a velhinha do seu bolo, em nome de Jesus. Daqui 19 dias eu estou indo para um novo ciclo. E o meu salmo será cantar: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alto e belo, alegria de toda a terra, é o monte de Sião, para os lados do norte, a cidade do grande Deus. Nos palácios delas, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se uniram juntos e atacaram. Quando viram, se espantaram, ficaram com medo e fugiram apressados. Eu vou declarar esse salmo todo dia na minha vida. Quando eu fizer 48 anos de idade, eu vou santificar o nome de Deus, declarando esta palavra, porque Deus está nesta palavra, e eu vou prevalecer sobre todo e qualquer inimigo e sobre toda e qualquer dificuldade. Qual é o seu salmo hoje? Qual? Fala, irmão, fala alto. 51. Glória a Deus, declara lá, ó. Ah, pastor, o meu salmo é o 19. Declara ele. Confessa esse. Outra curiosidade do livro dos Salmos é que os Salmos não eram apenas para o rei. Davi poderia ter feito esse compilado e designado ele apenas aos nobres, mas ele era para todos os povos. O Midrash nos diz que quando o rei Davi compilou os Salmos, ele tinha em mente a si mesmo, todos os judeus e
todas as circunstâncias. Não importa quem você é ou qual a situação, as palavras dos salmos falam as palavras do seu coração e são ouvidas nos céus. Qual é seu salmo hoje? Vá para ele. Declare ele em nome de Jesus. A tradição judaica diz que se conhecêssemos o poder dos salmos e seu efeito nos reinos espirituais, nós os recitaríamos constantemente. Eu poderia falar a noite toda sobre os salmos e as muitas experiências que eu já tive. E uma delas foi ser livre do espírito da morte. Simplesmente cantando a palavra. A morte me rondou um dia, não apenas em um sinal, mas em 2 sinais, numa mesma noite. E aquilo que me livrou foi declarar e confessar a palavra de Deus. Eu me lembro que eu terminei aquela noite com os pés descalços, enfiado na piscina, com o violão na mão, e eu cantava a palavra de Deus. O espírito, a sombra da morte que me sondou, foi embora para nunca mais voltar na minha vida. Então Davi está declarando algo que é revelador a respeito de sua existência e, consequentemente, a nossa. Ele declara a profunda ligação entre a criatura e o Criador. Veja as palavras que ele usa. Ele diz assim: tu me teceste. Por mais que a gente queira deixar esta palavra mais prática, mais comum aos nossos dias, esta palavra ela carrega um significado, que é como um artesão que faz a sua obra com cuidado e precisão, acertando cada detalhe para a forma e o propósito de sua existência. Como achar que eu sou qualquer um na face da terra? Como achar que aquele bicho no pasto, que aquele cachorro na rua tem mais valor do que eu? Davi, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que Deus, como um artesão, escolheu o melhor, porque a nossa essência é de Deus. Então ele constituiu a minha existência com a existência dele, colocou em mim aquilo que é dele e me teceu como um artesão, acertando com precisão cada detalhe para que eu tivesse uma forma existencial e cumprisse um propósito. Então não basta existir, nós temos que viver um propósito. E melhor do que eu ter um propósito na minha vida, é eu me encaixar no propósito de Deus. Isso vai dar todo sentido na nossa existência. E é incrível como o nosso senso de percepção, às vezes está embaçado pelas novas formas que tentam nos impor. Vocês sabem que eu sou implicante com isso. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, é algo que grita muito na minha alma e no meu espírito. Não se conforme. Não tome a forma deste presente tempo. Não se molde a estas questões. Então, às vezes, esse nosso senso de percepção, quem eu sou na face da terra, quem eu sou na minha família, quem eu sou na família de Deus, quem eu sou no lugar onde eu trabalho, quem sou eu? Você é um Zé Ninguém. Você não presta. Tudo isso vem para embaçar, para sufocar o sentido de esperança, de tirar dos meus ouvidos e do meu senso de realidade quem eu sou, como eu fui criado e para quem eu fui criado. As doenças modernas parecem estar se tornando câncer. Na verdade, elas estão se tornando um câncer para a sociedade. François René, que era um visconde de Chateaubriand, ele
lançou uma máxima dizendo que o mal do século era uma expressão. E ela era utilizada para se referir à crise de crenças em valores desencadeada na Europa no século XIX. Era um sentimento. Eu acho que isso ainda está muito latente no século XXI. Era um sentimento de decadência, de tédio, de desilusão, de melancolia, da inutilidade e da futilidade da existência. Em outras palavras, é um tédio viver, hein? Nossa, eu estou com um tédio de vida que, não tem o que me tire. E não é o pouco recurso. Não são os poucos recursos. Não é a falta de provisão que deixa a gente entediado. Eu vou dizer para vocês. Eu estou entediado com televisão. Estou assim, boladão com a TV. E lá em casa tem pelo menos 4 canais de streaming. Isso é um segredo entre eu e os meus amigos. Mas não é gato. Tá? Entre eu e meus amigos ali. A gente compartilha os login. Aí, eu sou muito beneficiado por isso. Mas eu me peguei esses dias. Eu acho que foi mais ou menos uns 20 minutos eu procurando o que assistir. Eu estava procurando. Graças a Deus, no meu algoritmo, não apareceu nenhuma indicação de dorama. O negócio chato. Hoje eu descobri que tem gente assistindo dorama turco, que tem que assistir legendado. Inês. Aí eu passei uns 20 minutos procurando o que assistir. Aí eu não podia assistir qualquer coisa, porque minha indicação médica foi o seguinte: você precisa baixar seu cortisol. É uma das coisas que você faz é filtrar o que você assiste. Eu gosto muito de policial, de suspense, eu gosto muito de tiro, bang bang, pá, mata bandido. Essa é minha praia, né? Mas eu não posso assistir. Aí eu fui tentar assistir Pernalonga, não deu certo, me deu um tédio. Fui assistir o Jovem Sheldon, que é um menininho muito inteligente. Daqui a pouco eu não aguentava mais. Aí eu fui no algoritmo da pastora Grazi, tem lá uma série de hospital. Eu falei, eu não aguento mais, eu vou dormir. Isso aqui está me dando um tédio. Não é pela falta. Muita opção também deixa com tédio. Alex, vai e volta logo, porque eu vou falar um negócio aqui que tem a ver com você. Aí, esse tédio, essa desilusão, essa melancolia, essa inutilidade e futilidade da existência, tem a ver com muita gente que, para não sentir essa dor, se dopa. Remédios. Minha vida não tem sentido, eu não consigo mais dormir. Países super abastecidos, provisionados, onde a miséria não existe. O povo dá cabo da vida. Por quê? Porque a vida perdeu o sentido e a razão. Então continua dizendo que esse sentimento de decadência afetou profundamente os jovens. Não é novidade nenhuma adolescentes estarem mergulhados em depressão, em angústia, em tristeza. Esse assunto permeou toda a literatura da época. E consideravam-se então que esse desconforto era devido ao vazio existencial deixado pelo racionalismo iluminista. O resultado foi produzir uma onda de suicídios enorme. Eu digo uma coisa, a vida era muito melhor sem tanto mimimi. Eu vou dizer alguns exemplos de mimimi. Quem sabe você, pai, acerte a rota para não sofrer um pouco mais com os seus filhos, nem agora e nem daqui para frente. Lá na mesa de casa, mamãe está aqui hoje,
A glória de Deus está ali. Lá na mesa de casa era assim: o que punha no prato, coma. Eu não quero. Come. Aprendi a comer jiló, quiabo, ovo, tudo. Ah, mas eu não gosto disso. Ah, mas eu não quero com salsinha, tem verde. Vamos embora. Ninguém vai comer essa comida porque tem verde na comida. Minha criança não come. O politicamente correto é a chatice da vida. Oh, que vontade. Eu tenho vontade. Não é maldade minha não, mas é resistência. Resistência. A volta do metiolate. Eu queria fazer uma hashtag, uma campanha. Volta metiolate. Mas com a pazinha dura, para esfregar nos machucados das crianças. Para arder. A mãe vinha, sopra, mãe. Era a criança mais resistente, menos mimizenta. Esse politicamente correto, que é a chatice da vida. Onde? O preto não é mais uma cor. É uma ideia. Uma etnia. Agora é negro. O negro não é preto. E ai de mim, se chamar o Pelé de negão e o Alex de Branca de Neve. Era essa parte que tinha a ver contigo. Por exemplo, o bolo nega maluca agora é bolo afrodescendente com distúrbios psicológicos. Não pode mais. Vida chata. E eu não estou com isso diminuindo o racismo no Brasil e no mundo. A grande frase de pastor Martin Luther King Jr. grita alto no meu coração quando entro no tema sobre racismo. Eu tenho um sonho, e o sonho dele era fazer desaparecer na América a segregação racial. Mas a vida hoje mimizenta é café descafeinado. Leite desnatado. Pão despãozado. Não tem? Vai lá, na embalagem está escrito pão sem glúten. Hoje, é o poste que está mijando no cachorro, não está tendo jeito não. Para a cabeça de algumas pessoas, o certo virou errado e o errado é que é certo. Menino é menine. Ele é elo. Você pega essa turma aí e pergunta para eles qual é a definição de mulher. Eles não conseguem dizer. A verdade é que, como um provérbio antigo oriental, homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis criam homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis. E só tempo difícil vai gerar homens fortes. Se nós estamos vivendo tempos difíceis hoje, é hora de homens e mulheres fortes se levantarem. É hora de homens e mulheres se levantarem e se manifestarem diante desse tempo difícil. Homens fracos e sem identidade estão gerando um tempo difícil, hoje, nos nossos dias. Mas você que é filho e
filha de Deus, está na hora de manifestar o propósito da sua existência. O apóstolo Paulo, se dirigindo aos romanos, ele disse que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. E nós aqui estamos formando um grande exército de homens e mulheres fortes, hoje aqui, que vão manifestar nesses tempos difíceis o propósito de sua existência na face da terra. Mas é verdade, tá? Só aquilo que sua mãe dizia. Você não é todo mundo. Hã? Mãe, eu não quero ir na escola. Por quê? Porque o Zé não vai, o Gabriel não vai, a Joana não vai. Mãe, eu não quero ir. Todo mundo não vai, mas você não é todo mundo. Ai, como eu escutei isso na minha vida. Sabe, querido, é como Deus dizendo, como disse a Jeremias. Jeremias, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Pausa. O que Deus está dizendo para Jeremias, e serve para mim e para você hoje, é o seguinte: que antes mesmo da gente ser uma ideia do pai e da mãe, Deus já nos conhecia. Você consegue parar um minuto e refletir a respeito disso? Aqui é mais uma causa, mais uma razão, para que eu não me enxergue, para que quando eu esteja diante do espelho, eu não me aceite menos do que um propósito do grande Criador de todas as coisas. Não, eu não sou ideia do meu pai e da minha mãe, eles foram apenas o veículo que Deus usou. Eu não sou apenas a ideia do meu pai e da minha mãe de fazer mais um na prole. Eu sou ideia de Deus, porque antes mesmo de eu ser semente, eu já sou propósito de Deus para cumprir o seu propósito na terra. Eu já sou plano de Deus. Aí olha o que Deus está continuando dizendo para Jeremias: e antes de você nascer, eu já te separei. Irmão, me ajuda a pregar para alguém que está do teu lado. Diga assim: ó, antes de você nascer, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Antes de você nascer, Deus já tinha um propósito da sua vida. Deus já tinha te separado para um propósito. Você nasceu com um propósito definido. Pastor, mas eu não entendo, minha vida é uma bagunça. É porque você ainda não se encaixou no propósito de Deus, mas vai se encaixar hoje pela palavra em nome de Jesus. A palavra vai fazer sentido em você e você vai descobrir o verdadeiro sentido da sua existência. Sabe, queridos, quando eu paro para refletir nessas coisas, novamente, eu preciso reformular o meu sistema de crença a respeito de mim mesmo. A respeito de mim mesmo. O que é reformular o meu sistema de crença a respeito de mim mesmo? Parar de me olhar tão limitado e tão empobrecido como eu me vejo. Pastor, mas você é filho de pastor, você nasceu na igreja. Hoje eu estava refletindo a respeito disso. O quanto que Deus me deu graça de servir no reino, desde criança. O quanto Deus me deu graça de fazer parte deste mover que sara vidas, que transforma vidas. Eu me lembro que, quando era criança, sim, um adolescente, menos de 15 anos de idade, eu sempre fui muito fuçado, muito curioso, muito entrão. E de repente, meu pai pregando já aqui em Rio Preto, uma igreja pequena, em crescimento. E na época nós não tínhamos internet. A propósito, a internet chegou assim para nós, se eu não me engano, em 95, né? A gente teve um pouquinho de conhecimento de internet, chegou lá em 95, mas foi bem antes disso. Foi pelo menos em 89, anos 90, início dos anos 90. Tinha ali meus 13, 14, 15 anos. E eu
sentia a necessidade. Eu via meu pai pregando e via que ele tinha necessidade. E eu estava envolvido com a igreja. Que jeito? Servindo aonde? Onde eu pudesse. Eu sou do sistema em que os pais criam a gente para Deus. Eu sou do tempo em que os pais criam a gente para Deus. É o tempo em que, se a gente tivesse sono, ia para debaixo da cadeira. E a mãe nanava com o pé. E fazia sentido na gente. A palavra ia sendo impregnada, colocada no nosso subconsciente. O valor de fazer parte de um reino como o reino de Deus. O valor de servir. Então eu via meu pai servindo, minha mãe servindo. E nós fomos criados dentro desse ambiente. Eu e meus outros 3 irmãos, nós somos músicos. O excelente músico é o Fabiano, toca bateria aqui na igreja. Os demais meus irmãos, nós tocamos, né? Mas nós não aprendemos com ninguém, não fomos na escola. É um dom que veio do Senhor, as nossas mãos foram consagradas. Então, o propósito da minha existência foi servir o reino de Deus. Eu estava me lembrando hoje que, por curiosidade, por entusiasmo e por inspiração do Espírito Santo, eu estou falando essa palavra, vou falar essa palavra diante de um técnico de som, que é o nosso irmão Reginaldo, nosso irmão Careca, que tem conhecimento na área. Que para construir uma caixa de som dessa, precisa ter no mínimo uma referência. Eu estou falando dessa caixa de som. E eu não tinha nenhuma. Mas o que tinha no fundo de casa era uma pequena marcenaria. Uma máquina de cortar madeira, pregos, parafusos. E eu peguei algumas madeiras. E eu falei, eu vou fazer 2 caixas de som. E eu cortei as madeiras, colei as madeiras, lixei, pintei, coloquei os alto-falantes, liguei os tweeters, na época, né? Deixei pronta, levei para a igreja, liguei. Irmão, pensa num som de CD. Talvez se eu fosse construir hoje e ligar, ela não daria o mesmo significado, porque são muitas tecnologias hoje, mas pensa na felicidade de ver meu pai pregando com 2 caixas de retorno, funcionando. E eu, pastor Mateus, não me senti nem um pouco privilegiado, nem lisonjeado, nem quis um troféu, nem quis um mínimo de reconhecimento. Eu só queria saber que o que eu fiz estava servindo. Hoje, 40, 30 anos depois, eu penso que o Espírito Santo me impulsiona a viver o propósito da minha vida. Seja na construção de uma caixa de som, seja em pregar uma palavra para fazer você entender que você não é apenas um que nasceu sem propósito. Você não é um acidente. Você é plano de Deus antes mesmo de ser nascido. É o que Deus está dizendo para Jeremias. É o que Deus está dizendo para você hoje, que durante esses últimos tempos teve um conflito de existência. Para que eu nasci? Se eu não me sinto amado pelo meu pai, pela minha mãe. Parece que eu sou um tropeço. Parece que nada do que eu faço eu consigo acertar. Quantas vezes esse tipo de pensamento, de sentimento, passou pela tua mente, desceu no teu coração até que você derramasse lágrimas e se sentisse a pior pessoa da terra. Filhos, filhas abusadas já pensaram: se não me ama, por que me quiseram? Era melhor eu ter sido um aborto. Crianças que foram violentadas, não apenas fisicamente ou sexualmente, mas violentadas verbalmente. Cresceram, tornaram-se adultos e hoje vivem conflitos na sua vida, patina na existência, não consegue avançar, porque estão amarrados pelas correntes do passado, de palavras, atitudes e ações que vieram para esmagar o seu ser e a sua existência. Tirar, roubar o propósito de vida. Qual foi a curva na sua vida
que você experimentou aquilo que nunca deveria ter experimentado? Qual foi o momento da sua vida que seu pai enroscou e te segurou numa lama de tristeza, de aparentes alegrias, aparentes emoções, aparente felicidade, mas no final do dia se traduzia por amargura e angústia de alma? Qual foi o dia que você ouviu, seja do seu esposo ou da sua esposa, uma palavra que entrou como faca no teu coração? E foi naquele dia, exatamente naquele dia, que você desejou não viver, não existir. É exatamente nessas curvas da nossa vida, nesses momentos da nossa vida, que a gente levanta os olhos para cima e diz: para que eu fui nascer? O Jó, aquele que foi reconhecido por Deus como homem íntegro, puro, sincero, temente a Deus, que se desviava do mal, bateu no peito e disse: maldito o dia que eu nasci. Sabe quando a gente faz isso? Quando esses embaraços e esses embaçados da vida são mais altos, gritam mais alto do que o propósito da nossa existência, do que a razão do nosso ser. Sai da nossa mente com facilidade qualquer tropeço, qualquer palavra ruim, sai com extrema facilidade da nossa existência, de que eu e você, nós somos únicos diante de Deus. O salmista disse que Deus me teceu, colocou ponto a ponto, detalhe em detalhe, item a item, na formação, na construção do meu ser. É verdade que muitas vezes nós recebemos propostas. E essas propostas às vezes parecem ser doce quando nós experimentamos. São os erros, os desacertos da nossa vida. Quando a gente acha, quando a gente pensa que feliz é o homem que tem várias mulheres. Não. Feliz é o homem que encontra na sua mulher o seu ser, a sua integralidade, não é nem metade. Eu tenho a bênção, a graça de Deus, de olhar para minha esposa e ser olhado por ela. Não poderia ser melhor com outra pessoa. Não poderia ser mais intenso se fosse com outra pessoa. Irmãos, eu não sou perfeito, sou quase. Mas todo dia ela me olha apaixonada. A gente está vivendo uma fase meio esquisita agora. Porque já são quase 25 anos de casado, são 23 anos de casado. E eu nunca pensei isso na minha vida. Que por amor eu abriria a mão dos meus direitos. E eu quero aqui fazer um anúncio para quem está pensando de casar ou quem acabou de casar. Vai chegar um dia que você vai abrir mão dos seus direitos por amor. E isso vai ser uma delícia. Pode ser confuso, mas vai ser uma delícia. Hoje de manhã eu compartilhava com os meus amigos aqui como tem sido estranho essa nova fase da vida. Que eu não tenho direito mais de escolher um tênis, um perfume. E como se não bastasse esse embate de uma pessoa só, da minha esposa, tem minha filha. Para confundir mais ainda a situação, porque ela nem é a favor dela e nem ao meu favor, mas é mais um ponto a ser questionado. Então, hoje, por exemplo, eu vim de conga na igreja. Né, pastor Fábio? Foi conga. Né? Quem usou conga aqui? Quem usou quichute? Tudo da mesma época. Né?
A gente amarrava, o quichute tinha aquele cordão longo, a gente amarrava no meio da canela. Parecia lutador de Esparta. É assim ou não era? Hein? Era assim ou não era? Hã? Aí depois veio a moda de amarrar embaixo, né? Amarrava embaixo, dava a volta e amarrava embaixo. Oh, meu Deus do céu, nós saímos de Lodebar, aleluia. Aleluia. Então, veja, eu não tenho direito de perfume mais. Eu fui comprar um perfume. Esse perfume é de velho, pai. O tênis é de tiozão. Agora, Inês, para piorar a situação, apesar que você já é tiozão, né, pai? A esposa, você vai usar essa roupa, mas eu não me vejo, não combina. Ah, mas fica tão lindo. Então a gente abre mão desses direitos. Porque a gente entende que a gente é nutrido por um amor e uma razão maior. Quando a gente descobre o valor da nossa existência, quando a gente descobre que nós somos únicos diante de Deus, nada rouba de nós essa realidade. Esta palavra é uma palavra poderosa e libertadora nessa noite. Porque Deus, através do seu Espírito, está me inspirando para dizer que você é muito mais do que os teus pais te falaram, do que a circunstância te falou, do que a limitação te impôs. Você é muito maior, você é muito melhor, você é o projeto, você é a realização de Deus que está vivendo na face da terra. Você está vivendo até hoje, é porque Deus ainda tem esperança de que você viva o seu propósito na face da terra. Fique de pé no seu lugar, eu preciso orar com você. Por favor. Bem, disse Davi, ensina-me, ó Deus, a contar os meus dias. Ensina-me a viver cada um desses dias. Ensina-me todos os dias a encontrar a razão de estar vivo. É gostoso chegar no dia do aniversário. Para algumas pessoas isso é um lamento. Chegar no dia do aniversário. Por quê? Porque eu não tenho ninguém para comemorar comigo. Como se isso não fosse ruim. Alguém chega na virada de um ano e fala assim, é só mais um. Não entendeu que Deus tem dado vida e longura de dias, para que, ainda vivo, cumpra o seu propósito na terra. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Essa tem sido a minha oração matinal. Senhor, me ensina a viver esse dia diante dos teus olhos. E que eu viva de uma maneira tão intensa que o meu coração se torne mais sábio ainda. Mais sábio, mais esperto, mais inteligente, mais aguçado. Para quê? Para saber qual é essa que o apóstolo Paulo disse, a tua boa, agradável e perfeita vontade. Somente um coração sábio, somente um coração despertado pela razão de sua existência pode alcançar. O que você está vivendo agora? Essa fase na minha vida é só mais uma manifestação do quê? Daquela que é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Davi disse assim, em secreto eu fui formado e entrelaçado. Essa palavra é racan, que significa misturado de cores. Tudo que está escrito na Bíblia para o nosso ensino já está revelado. Quer dizer que quando Deus estava me criando, Deus estava pegando esse tom, esse tom, esse tom e colocando na minha existência.
É por isso, às vezes, que eu fico me perguntando, como é que pode uns pais tão feios, igual o Rodrigo e a Juliana, ter gerado uns filhos tão bonitos? Sabe, é a gente olhar lá em casa, aquela reflexão com os filhos, que gosta de sentir o cheiro da cabeça da criança, sentir o cheiro da pele. É assim, não é, Estela? Que delícia. Imagina Deus que nos vê como filhos, aos seus olhos. Crianças dependentes. Quando a gente está dormindo, o salmista diz que Ele acrescenta em nós até enquanto a gente dorme. Eu fico imaginando Deus nos pegando em suas mãos. Fui eu que fiz. A palavra aqui é misturado de cores, de ideias, de propósitos. Não é uma linha automática. Não é uma linha de produção sem propósito. O que Davi está dizendo é que Deus misturava a sua criatividade. Eu vou fazer dessa daqui uma risonha. Porque quando ela rir, quando ela sorrir, ela vai contagiar quem está perto dela. E no sorriso dela se vê a minha criatividade e a minha essência. Deus te fez para sorrir. Quando você sorri, eu sou tocado por Deus. Quando você sorri compulsivamente, eu vejo o quanto Deus é divertido, o quanto Deus é criativo, o quanto Deus quer que eu e você vivamos de maneira leve, apesar dos conflitos, apesar das dificuldades. Como eu gostaria de ter esse jeito mais sorridente, porque eu sei o poder do sorriso, o quanto ele influencia, o quanto ele cativa. Mas Deus me fez com um jeito especial. Deus me fez com uma essência especial. Deus misturou em mim a sua criatividade. Veja as suas particularidades, as suas digitais. Não existem no universo outra igual. Você consegue imaginar a tua originalidade? Irmão, é no universo, não é no Brasil, não. Você pode sair daqui e ir para os confins da terra. Ninguém lá vai ter a mesma digital que você. A gente deveria fazer isso. Estou indo, pastor, estou indo viajar, estou indo lá para Nova York, estou indo para os Estados Unidos, estou indo para Dubai. Chega lá. Vai na delegacia, vai lá na Polícia Federal. Chega lá e fala assim, eu quero ver se tem alguém com a minha digital. Aí eles vão olhar no banco de dados daquele país e vai falar assim, não tem ninguém com a sua digital, é só você. Nenhuma digital aqui bate com a sua. Aí você estufa o peito e fala assim, é verdade, Deus me fez único. Não tem outro que nem eu. As suas íris, os olhos. Pastor, eu queria ter os olhos azuis, mas esses olhos castanhos, marrons, foi Deus que fez, e Deus tem nessas íris o desenho de sua mão, a arte de sua mão. São únicas. Seu DNA carrega todo o seu traço original. E ele não se resume aos seus pais, aos seus antepassados, não. Seu DNA carrega o nome do seu Criador.
Me explica isso, pastor. Pois é, a ciência teve que encarar esse fato. Que de acordo com uns pesquisadores dos Estados Unidos, ele descobriu que existe um padrão numérico, 10565, que se repete no DNA humano. Se for lá fazer do seu, meu exame, vai encontrar esse número lá, 10565. Ao substituir esses números, ao converter esses números pelas letras hebraicas, foram encontradas as palavras Yod, Rei, Verve, Rei, que significa Iavé em hebraico. Não tem. Até no nosso DNA Deus colocou a sua assinatura. Eu sei o que é ser único. Não é apenas pelo que a mamãe falou, você foi a melhor gestação, você foi o melhor parto. Não era para você ter nascido, porque eu estava tomando anticoncepcional e não era para você ter nascido. Eu sei o que é ser único. Eu sei o que é entre os meus irmãos ser único. Papai não amassou feijão para mim no prato, como fez para o Fabiano, mas eu sei o que é ser único. Essa era a particularidade dele com meu pai. A particularidade do meu pai comigo foi revelar segredos que não revelou para a esposa, para minha mãe. Eu sei o que é ser único. As formas que foram impostas na sua infância não pode definir quem você é na sua essência. Eu vou dizer de novo aqui em nome de Jesus, porque eu estou quebrando grilhões pelo poder da palavra de Deus, que estão colocados como sofisma na sua rede de pensamentos e de emoções. As formas, as circunstâncias, as cicatrizes que foram impostas na sua infância não podem definir quem você é na sua essência. Não foi assim que Deus te criou. Você é única, você é único. Para Deus, quem eu sou para Deus, pastor? Eu sou mais um filho. Não é uma criação. Não é uma criatura. Para Deus, eu sou mais um de seus filhos. Foi isso que João, cheio do Espírito Santo, escreveu. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora nós somos filhos de Deus. Amados, agora nós somos filhos de Deus. E é verdade que ainda não se manifestou aquilo que nós havemos de ser, porque nós sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O nosso Rei está vindo, e quando o nosso Rei chegar e se manifestar, nós iremos manifestar aquilo que de fato fomos criados para ser, a sua imagem e semelhança, como filhos e filhas de Deus, que carregam em seu DNA o nome do seu Deus, que carregam na sua existência a assinatura do seu Criador. Você não é mais um, você não é mais uma, você não é um qualquer, você não é todo mundo. Deus me enviou aqui nessa noite para dizer que aos olhos dele você é único, exclusivo, obra peculiar das mãos de Deus. E a obra de suas mãos Ele não desampara. Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. Quem sabe você pode fechar os olhos agora, curvar a sua cabeça, colocar a mão no seu coração. Eu estou certo de que enquanto eu pregava pelo Espírito de Deus, Ele falava com você.
E o que ele falava era tão forte que algumas lágrimas começaram a cair dos seus olhos. A realidade que o Espírito Santo estampou dentro de você fez com que você sentisse não mais aquela tristeza, nem aquela amargura, mas que você sentisse o quão você é especial e o quão você é único. Não vai existir ninguém igual a você. Por isso que você seja o melhor. Não dependa mais das informações dos seus pais. Não ouça mais as palavras contrárias que vieram. Quem sabe até você escutou que você é odiado. Quem sabe você escutou: eu não te planejei, você é um acidente. Quem sabe você escutou dos seus pais: você não faz nada certo. Hoje isso acaba, porque o teu Pai Celestial está dizendo: filho, você é único, filho. Você é único para mim. Você é incrível para mim, filha. Eu te fiz de uma maneira especial, filha. Antes de você existir no ventre da sua mãe, você já existia no meu coração. Eu já tinha todos os teus dias programados, filho. Espírito Santo, nesta noite eu levanto as minhas mãos por esta causa. Eu creio, estou assim, eufórico. Eu estou realizado, Senhor, pela maneira que o Senhor me usou nessa noite para libertar mentes e corações hoje. Tirar a gente de um sistema de pensamentos falido e cheio de mágoas e rancores e de dores. E traz, como se tirasse de um poço escuro para um lugar de luz, de vida, de paz, de alegria. Sim, Senhor. Foi isso que a tua palavra fez até agora, e é o que ela continuará fazendo ainda, até que este homem, esta mulher, este jovem tenha total realidade na sua vida. Eu sou único, Deus me fez de forma única, eu não aceito menos do que isso, e eu não vou viver menos do que eu fui criado para ser. É por esta causa que eu levanto as minhas mãos, Senhor, para que haja uma restauração total, completa, nesse sistema de crença e de pensamentos, que sejam apagados definitivamente todas as palavras contrárias que foram lançadas, que chegaram a este coração, que trouxeram sofismas, que trouxeram correntes, grilhões, que sejam despedaçadas em o nome do Senhor Jesus. Que haja liberdade agora ao cativo, libertação ao preso, ao oprimido, em o nome do Senhor Jesus. Que palavras percam efeito agora em nome de Jesus. Coloque a mão na sua cabeça. Coloque a mão na sua cabeça. Enquanto eu falo em nome de Jesus, creia, confirme, diga amém, assim seja. Que sejam apagados dos teus pensamentos palavras de morte, palavras de condenação, palavras de limitação, em nome de Jesus. Que todas as palavras que lançaram contra a sua vida, que todas as atitudes que fizeram contra o seu corpo, que toda a violência que você sofreu no seu corpo, seja apagada agora, em nome de Jesus. E sobre o seu sistema de pensamentos, essa cabeça linda que Deus colocou nesse corpo, paire a glória do Senhor. Que o amor de Deus agora guarde a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus.
e que você recuse toda palavra, todo sentimento, toda lembrança contrária ao propósito da sua existência, e que você diga: eu sou único para o meu Deus. Eu sou única. Diga, mulher, eu sou única para o meu Deus. Em nome de Jesus. Levante suas mãos por um momento. Você é único. Evandro, você é único, Evandro. Você é único, meu irmão. Não importa quantos anos de idade você tem, você é único. Não aceite menos do que isso. Não, lá em casa eu sou só mais um. Pode até ser que lá em casa você seja mais um, mas diante de Deus você é único. Ele te criou para o seu propósito. Levante sua mão e diga assim: eu sou único e não aceito menos do que isso. Eu sou filho do meu Pai que está no céu e não aceito menos do que isso. Eu fui formado para a glória de Deus. Eu existo para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Diante de Deus, declara bem forte: diante de Deus, eu sou único.